Tem um pesquisador francês chamado Michael Desmourguet. Ele hoje acho que é um professor de Harvard, alguma coisa assim. Escreveu um livro, faz um tempinho já que ele escreveu esse livro. O livro foi traduzido para a língua portuguesa recentemente. O título do livro é bastante chamativo e preciso, resume bastante o que diz no livro. O título do livro é A Fábrica de Cretinos Digitais. Como as telas estão impactando o QI das nossas crianças. Literalmente. Cara, ficando mais burras. Exato, cara. Ele cita nesse livro uma série de artigos científicos, talvez até milhares, que o finalzinho do livro é só sobre os artigos científicos, as referências. Ele trabalha com isso também. É um pesquisador que publica, é um cientista. E ele traz lá dados alarmantes mostrando que pela primeira vez na história da humanidade, a geração que vem agora é mais burra do que a que existe. E pesquisador, esse neurocientista, o Desmourguet, nesse livro, ele basicamente argumenta que mesmo a gente tendo hoje todas as ferramentas possíveis para transmitir para a próxima geração os conhecimentos que a gente... como nunca tivemos. Exatamente, cara. Na ponta do dedo você tem acesso a qualquer coisa. A principal tese, pano de fundo desse pesquisador é que nós estamos sendo esmagados pelo nosso próprio crescimento. Ou seja, o nosso próprio peso está esmagando a gente. O que significa isso? A gente criou soterrado de informação. Exatamente, cara. Meu Deus. A gente criou tanta tecnologia, a gente facilitou tanto o acesso a isso, a gente criou tantas mídias diferentes, a gente criou tantos dispositivos acessíveis. Por exemplo, hoje uma pessoa de classe média tem um telefone, classe média baixa tem um telefone, tem TikTok, tem YouTube, tem Instagram. E as redes estão cada vez mais compactando as formas de transmitir conteúdo em janelas menores de tempo. Então é 15 segundos, videozinhos e tal, que as pessoas estão cada vez menos tendo tolerância para conseguir consumir conteúdos que são um pouquinho mais densos. Como livros, por exemplo. Como livros. Hoje uma criança de 10 anos tem mais acesso à informação em 2 dias que um idoso de 1800 em meia vida, velho. Em 2 dias, tá ligado? Como é que o cara ia saber o que tá acontecendo? Não tinha veículo de informação. A tese desse pesquisador, ele fala assim, cara, como a gente tá tendo cada vez mais conteúdos rápidos, relativamente superficiais, por conta de uma inerência à velocidade do conteúdo, as crianças e os jovens adultos não estão sendo submetidos a algum tipo de desafio maior desde cedo. Entendi. E, portanto, isso meio que mima o cérebro delas. Hoje em dia, as crianças e os adolescentes estão cada vez falando mais, que é muito mais custoso do que uma pessoa, por exemplo, a geração dos pais, muitas vezes. Por quê? Porque o cérebro está se acostumando a ter contato com coisas mais rápidas e mais fáceis. É importante para o ser humano em geral ter o que a gente chama de repertório comportamental. O que é repertório comportamental? Você se submeter a diversas situações, mesmo que essas situações sejam nocivas. Sejam traumatizantes. Sim, é complicado porque muita gente pode entender errado, mas um dos problemas que está por trás desse emburrecimento das gerações atuais é uma hiperproteção dos pais. Então, por exemplo, a criança vai para a escola e tem que apresentar um trabalho, aí a criança chora em casa, fala pro pai que não quer apresentar o trabalho, aí o pai liga para a diretora, fala, pô, não tem como aliviar pro lado do meu filho, ele tá ansioso aqui com o trabalho. Cara, tem que apresentar o trabalho, Ou o filho chega em 15º na corrida e o pai fala, não existe vencedor nesse negócio. Todos são campeões. O negócio não é traumatizar o filho que fala que ele é um merda, mas também ele entender que tem uma pesquisadora, dá pra melhorar, cara, né? Tem uma pesquisadora chamada Carol Dweck, que ela escreveu um livro chamado Growth Mindset. Um livro Mindset, Mentalidade do Sucesso, uma coisa assim, a tradução do Brasil. É uma pesquisadora de Stanford, muito foda esse livro. Ela fez uma pesquisa na década de 90 mostrando uma coisa muito bacana, cara. Na década de 90 ela fez algumas pesquisas mostrando uma coisa muito bacana. Você sempre e isso também é uma coisa que não acontece hoje e também está no guarda-chuva
que sustenta a existência de uma criançada e uma molecada mais burra, mais inapta comportamentalmente. Esse é um bom termo. Inapta, cara. Também. Tipo assim, você precisa fazer um negócio. Trava. Eu quero um suco, pai. Aí você pede o suco pro garçom. Pede pro garçom. Chama o garçom ali. Não. Chama o garçom. Chama ele. Chama o tio ali, ó. Não tem problema. A criança tem medo. E aí o pai protege. Aí você não cria repertório. A criança fica inibida. Ela não consegue fazer. Cara, esses dias me mandaram na caixinha no Instagram lá. O cara me mandou na caixinha do Instagram e falou assim: cara, eu tenho 19 anos e não sei pedir um Uber. Meus pais pedem pra mim até hoje. Meu Deus. Que é isso, cara? O cara... E a galera por aí se virando, pegando o busão. E, sei lá, velho, faz as coisas. Carol Dweck mostrou na década de 90 o seguinte: vamos pegar 2 grupos de pessoas, de adolescentes, de crianças e adolescentes. Vamos dar para essas crianças e adolescentes uma prova de escola e vamos deixar elas fazerem as provas, estudar um tempinho e fazer as provas. Num grupo a gente vai elogiar a nota e no outro grupo a gente vai elogiar o esforço de ter estudado. Então a pessoa tirou 9. Pô, parabéns pelo seu 9, parabéns pela nota, filhão, parabéns pela nota, não sei o quê. O outro tirou 9. Cara, parabéns por ter estudado e se esforçado. É diferente, é bem diferente. O que ela percebeu acompanhando essas crianças no follow-up? Aquelas crianças que tiveram o esforço elogiado, quando tiraram uma nota baixa, tendiam a continuar estudando mais e não se frustraram tanto. Tá. Aquelas crianças que os pesquisadores recompensaram e elogiaram a nota, então parabéns por ter tirado 9. Quando a criança tirou 7, elas ficaram muito mal. Por quê? Porque as pessoas condicionaram ir bem à nota. No outro grupo, o ser bom era estudar. E isso é totalmente diferente, cara. Então, assim, quando você tem um filho em casa, quando você tem adolescente, ou você mesmo que está aí na sua casa e está pensando em desenvolver alguma coisa, procure sempre recompensar o processo, o esforço. Faz sentido. Então, o seu filho ficou em 10º na corrida, fala, cara, parabéns, você se esforçou pra caramba, mas se você atribuir mais esforço, pode ser que você aumente o seu ranqueamento. E assim como se ele chegar em primeiro, você fala, isso aí é resultado do seu esforço. Não parabéns. Porque se você recompensar o produto final... Ele pode querer achar atalhos para conseguir aquilo. Atalhos para conseguir. E quando não conseguir, significa que se ele só recebia o parabéns quando estava lá, significa que se ele não está lá, ele não é nada. Não, significa que se ele colar na prova e conseguir um A, é tão bom quanto ele estudar. Exato, cara. É exatamente isso. Então, sempre recompense o esforço. A consequência do esforço é uma consequência do esforço.